Então, a graça e a paz do Senhor, com as irmãs que estão aqui, com aqueles que vão nos assistir depois, né, nesse dia. Nós estamos estudando o livro de João. E aqui, no nosso painel, nós temos temos aqui todas as declarações, as 7 declarações de Jesus, nesse livro de João. Jesus declara 7 vezes o eu sou, que nos remete lá para Êxodo, quando Deus se apresentou para Moisés, e Deus disse, eu sou, né? Quando Moisés perguntou, mas que Deus é esse que está falando comigo, né? Que nome eu vou dizer quando eu for lá diante de Faraó? E aí Deus disse a palavra Yahvé, eu sou o que sou. E no livro de João, Jesus então reafirma a sua identidade com Deus, de que ele era o Filho de Deus, de que ele era o próprio Deus, declarando 7 vezes eu sou. Nós já estudamos algumas, estamos hoje na 3ª. Estudamos o eu sou o pão da vida, quando Jesus declara isso, que ele é o pão. E também fizemos aqui o estudo da primeira multiplicação dos pães, porque também no livro de João são 7 milagres que são ali citados, né, por esse evangelista, por esse apóstolo João, amigo íntimo de Jesus. Depois, domingo passado, estudamos com a Carmen, eu sou a luz do mundo, e hoje nós vamos estudar eu sou a porta, que está em João capítulo 10. Se quiserem já abrir suas Bíblias, em João capítulo 10, quando Jesus declara eu sou a porta das ovelhas. O que significa isso, né? Que simbologia tem isso para nós? Eu sou a porta das ovelhas. E interessante, irmãs, como que Jesus é didático, né? Até a Carmen falou isso na aula passada, porque ele usa esses símbolos que as pessoas ali poderiam entender melhor. Nós somos bastante visuais. Não sei as irmãs, mas pelo menos eu, quando estou estudando, eu procuro sempre estar escrevendo, e as imagens ajudam bastante a gente, né, a lembrar, a gravar, a assimilar melhor aquilo que está sendo falado. E Jesus, né, sabendo dessa nossa necessidade, bom dia, Irene. Jesus, sabendo dessa nossa necessidade, ele também usa símbolos, né, figuras, para que a gente possa entender melhor e compreender melhor coisas práticas ali, né, do dia a dia, algumas coisas que eram bem comuns, né, para as pessoas da época, né, como por exemplo pastor de ovelhas, né, como por exemplo também o pão, que era algo assim muito marcante, né, para os judeus também, a videira, né, havia muitas plantações, muitas videiras. Então, Jesus faz uso desses símbolos para se apresentar para nós e para mostrar para nós que ele é tudo o que a gente precisa, né? Tudo o mais que ele nos oferece é graça do Senhor sobre a nossa vida, mas ele é tudo o que nós precisamos. E aqui nós vemos, então, a complexidade e essa integralidade de Jesus, né, se apresentando para nós com todos esses símbolos, mostrando para nós que se nós tivermos Jesus, nós temos tudo e nós não teremos falta de nada. Tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, nós encontramos nele. E ele se ofereceu para nós. Graças a Deus por isso. E nós estamos nessa época do ano em que se falam muitas coisas e que Jesus está ficando de lado, está ficando esquecido, né? O Natal não é mais o nascimento de Jesus, o Natal é troca de presentes, o Natal é a família reunida. Isso tudo é bom, é válido, sim, mas a essência do Natal é Jesus Cristo. E pelo menos nós precisamos ter isso na nossa vida muito claro, né, e transmitirmos isso para a nossa família, para as novas gerações, para os filhos, para os netos, que Jesus, ele ainda é a essência. Então, pelo menos nesses 2 dias, né, a Páscoa e o Natal, a gente precisa falar de Jesus, pelo menos,
Porque ele se apresentou pessoalmente quando esteve aqui. E agora ele nos deixou como seus representantes, para que nós levemos isso para as pessoas, para que nós apresentemos Jesus como o pão da vida, para que nós apresentemos como a luz do mundo, né? E como a porta que nós vamos estudar hoje. Então, hoje esse é o nosso desafio, a nossa responsabilidade de continuarmos essa mensagem, esse evangelho. Afinal, o evangelho significa boas novas. Então, nós temos essas boas novas. Ontem, no culto de casais que participamos, o irmão Brandão nos falava, né? Nós temos essa boa notícia para espalhar para as pessoas, né? Que Jesus é tudo que a gente precisa, tudo que nós necessitamos. Ele é a salvação, só nele é a salvação, né? Então vamos ver hoje Jesus. Ele disse: eu sou a porta das ovelhas. E nós veremos também a cura do filho do oficial, tá bom? Então vamos abrir nossas Bíblias, João, capítulo 10. E nós vamos ler os primeiros 10 versículos, tá? João 10, do 1 ao 10. Nesse capítulo ele faz 2 declarações. Nós vamos estudar só uma e a outra fica para domingo que vem, tá bom? Então começa assim o texto. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então, Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Olha só, então, Jesus aqui declarando quem ele era. E ele disse: eu sou a porta. E ele no versículo 7 diz: eu sou a porta das ovelhas. E aí eu fui pesquisar o que significa essa porta das ovelhas. Porque não é muito comum para nós isso, né? A gente hoje não tem aqui, né, na nossa convivência, assim, a gente não tem ovelhas, né? Até as crianças, às vezes a gente pergunta, né? E de onde que vem o leite? Vem do mercado, né? Porque não sabe que vem da vaca, né? Então, são essas coisas que para nós não são muito comuns. Então, eu sou a porta das ovelhas. O que Jesus quis dizer com isso? Qual o significado disso? E isso nos remete ao texto lá de Neemias. E nós vamos ler o primeiro versículo. Volta a Bíblia lá no Velho Testamento, Neemias, capítulo 3. Antes de Esther, tem Salmos, antes de Jó, Esther, Neemias. Neemias, capítulo 3, fala sobre a reconstrução da cidade de Jerusalém. Porque nós sabemos que a cidade, né, foi invadida, foi destruída, e então ela foi sendo reconstruída, e Neemias foi um dos responsáveis por essa reconstrução. E nesse capítulo 3 de Neemias vai falar sobre a reconstrução das portas. E porque lá, como vocês podem ver aí no estudo, tem o mapa da cidade de Jerusalém,
E tem aí as 12 portas. Então, na cidade de Jerusalém antiga, havia essas 12 portas que cercavam ali a cidade, porque hoje as cidades não têm essas barreiras, né, essas fronteiras, esses muros. Nossa cidade, né, por isso quando a gente está vindo ali pela Mogi Dutra, né, é bonito, né, quando a gente chega e vê a nossa cidade. Não tem barreira nenhuma, né, as fronteiras não são bem delimitadas, mas antes não, as cidades, né, eram todas cercadas. E elas tinham essas portas. E olha o que diz no versículo 1 de Neemias 3. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. E aí continua, né, falando que eles construíram as outras coisas, e em todo o capítulo aqui as irmãs vão ver as outras portas sendo reconstruídas também. Mas vejam, por qual porta eles começaram? Pela porta das ovelhas. E o que era essa porta das ovelhas? Essa porta era por onde as ovelhas entravam, o pastor ou a pessoa trazia as ovelhas para o sacrifício. Porque as ovelhas, né, ficavam do lado de fora da cidade, e quando eles iam oferecer sacrifícios no templo, as ovelhas não podiam entrar por qualquer uma das outras portas, tinha essa porta específica. Então, essa porta das ovelhas é por onde eles traziam as ovelhas que iam ser sacrificadas. E Jesus, então, se apresenta como a porta das ovelhas, aquele que seria sacrificado por nós, né? O último sacrifício. Por isso, hoje, nós não precisamos mais oferecer sacrifícios, né? Porque Jesus já se ofereceu por nós. O último e completo sacrifício. Porque eles precisavam todas as vezes estarem oferecendo sacrifícios, né? Toda vez iam lá, escolhiam aquele melhor animal, sem defeitos, sem manchas, né? Para ser sacrificado em lugar da pessoa, né? Por causa dos seus pecados. E aí Jesus se apresenta aqui como a porta das ovelhas. Não é lindo isso, irmãs? Eu fico maravilhada quando eu vejo essas coisas, porque nós vamos entendendo melhor o que Jesus quis dizer, né? Que aquilo para eles, quando Jesus falou, e até diz, né, que eles não compreenderam, que eles tinham lá a figura da porta das ovelhas, né? Na cidade onde eles estavam vivendo, né? Conheciam, mas como assim Jesus é a porta? Então, ele está dizendo, olha, eu mesmo vou me sacrificar por vocês. E o texto diz aqui para nós, que Jesus falando, voltando lá para João, ele diz assim, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Olha só, aquele que entra por ele, entrará e sairá e achará pastagem. Porque aquelas ovelhas que eram ali levadas, elas entravam por aquela porta, eram sacrificadas, depois a pessoa continuava a sua vida, mas logo ela já tinha que oferecer outro, né? Outro sacrifício. E aqui Jesus está dizendo, olha, aquele que entrar por mim, ele vai entrar, vai sair e vai achar pastagem, vai achar alimento para si, para sua vida. Então Jesus é para nós essa porta e esse alimento que nós precisamos. Então, isso é muito interessante. E aí, voltando só um pouquinho lá no texto de Neemias, nós vemos ali que aquela porta das ovelhas, então, foi a primeira a ser reconstruída. E ela também foi consagrada. Isso não aconteceu com as outras portas. Se as irmãs depois lerem o texto, continuarem a leitura em casa, as irmãs vão ver que as outras portas foram reconstruídas também, mas elas não foram consagradas. Agora, essa porta foi consagrada. E é interessante a gente ver isso, a ligação da Bíblia, né? 40 pessoas, né, escrevendo
os livros bíblicos, né? E toda essa ligação que a Bíblia tem de um livro com o outro. E aí a gente vê como há uma única inspiração, né? Deus inspirando essas pessoas em tempos diferentes, lugares diferentes, pessoas que nem se conheceram. E toda essa trama, né? Sendo construída, sendo escrita. É maravilhoso, né? E essa porta, ela foi reconstruída, como nós vimos aqui, pelo sumo sacerdote. E depois, lá no texto de Hebreus, vai falar para nós que Jesus, ele é o sumo sacerdote, né? Aquele que depois dele não haverá ninguém, não precisará de mais ninguém, que ele já se colocou nesse lugar. O sacerdote era aquele que oferecia, né, os sacrifícios. Então, em algumas Bíblias pode ser que esteja escrita a porta dos gados, né? Também pode ter essa versão, né? A porta das ovelhas, por onde as ovelhas passavam ali destinadas ao altar, ao sacrifício. Então, ela foi o início da reconstrução. E isso é muito significativo para nós, porque às vezes nós lidamos com pessoas e nós mesmos temos as nossas dificuldades, as nossas lutas, e a gente fica pensando por onde começar, né? Por onde começar essa reconstrução da nossa vida? Devemos recomeçar tratando algum aspecto familiar? Sim, é importante. Tratando algum aspecto físico? Sim, é importante. Mas aquilo que deve ser a base da nossa vida e o principal é o nosso relacionamento com Jesus. Isso deve ser o primeiro ponto a ser tratado na nossa vida. Então, quando a gente se sente abatido, cansado, oprimido, angustiado, a restauração da nossa vida deve começar pelo nosso relacionamento com Jesus. Sempre devemos analisar isso. Como está o meu relacionamento com Jesus? Estou em paz com Deus? Está algo faltando? E isso na vida daqueles também por quem a gente ora. Porque às vezes nós apontamos tantos aspectos, né? Tantas coisas. Na vida dessa pessoa precisa consertar isso, precisa consertar aquilo, né? Tá errado aqui, tá errado ali. Começa pelo relacionamento com Jesus. Como está a sua vida com Jesus? Quando nós orarmos por alguém, não que nós não possamos orar por todas as outras áreas da vida, né? Que fazem parte da nossa vida. Mas essa é a principal, tem que ser a primeira. Porque dali todas as outras coisas vão se ajustando. Se nós não estivermos, né, alinhadas com o Pai, com Jesus Cristo, as outras áreas vão sofrer com isso. Então, por isso, a gente precisa começar por ali. Como eles começaram? Reconstruindo, primeiro, a porta das ovelhas. E quem é a porta das ovelhas? Jesus. Ele precisa ser, né, o primeiro na nossa vida. E, às vezes, é fácil falar isso, né? Mas, no dia a dia, fica um pouquinho mais difícil, né? Quando a gente precisa lidar com as situações, com aquilo que nos oprime, as dificuldades que a gente tem, né? Eu digo por mim, quantas vezes a gente acorda atrasado, vai para o trabalho e a gente já vai saindo e o dia vai passando e você não teve nem aquele tempo de calmar o coração, de falar com Deus, de buscar na palavra dele aquilo que vai te guiar, né? Se a Bíblia é o nosso guia, a gente às vezes não usa, né? Eu vejo quando a gente vai para algum lugar que a gente não conhece, meu marido e eu, nós não somos muito de viajar, assim, a gente não tem muita noção, sabe, de lugar, de por aqui, de estrada, então tudo a gente tem que colocar lá no aplicativo para achar o caminho, né, quando vamos para algum lugar que a gente não conhece. E às vezes até para um lugar que a gente já foi uma vez, vai de novo, tem que colocar de novo. Porque a gente vai conversando e tudo, e não vai prestando atenção no caminho, né? E a gente precisa estar com aquele guia ali o tempo todo e olhando, né? Esses dias mesmo nós fomos para Arujá, né, perto aqui, para uma consulta que eu tinha, e aí na volta a gente conversando e tal, a gente não tinha que entrar ali, já tinha passado. E quantas vezes nós já fomos para lá? Aí aparece, aí não, vamos ligar então, né,
para achar um caminho alternativo aqui. Aí tivemos que dar uma volta para, né, voltar para o caminho certo. Mas vejam, se a palavra de Deus é o nosso guia, ela deveria ser constante na nossa vida, porque todo o tempo a gente está precisando de uma direção. E aí, quando a gente vê, puxa, a decisão já foi tomada, né? Nem consultei ao Senhor. Então, ele ser o primeiro é no cotidiano, né? É no dia a dia. Então, assim como a porta ali das ovelhas foi a primeira, que Jesus seja o primeiro, né? A quem nós possamos recorrer. E aqui, como diz no estudo, essa porta nos faz lembrar de quem somos e a quem servimos. Né? Somos ovelhas, nós somos as ovelhas do Senhor, Ele é o nosso pastor se chama Jesus Cristo. O texto diz aqui, olha, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz, elas sabem que sou eu que estou falando, que sou eu que estou conduzindo. E quantas vezes a gente não tem aquela decisão importante para tomar e precisamos estar atentos à voz de Jesus, né? E às vezes ele não fala naquele momento e a gente precisa esperar para tomar aquela decisão. Isso não é fácil, né? Porque a gente é muito, né, ansiosa, quer tudo na hora, esperar Jesus falar. Precisamos estar com as nossas vidas no altar do Senhor, nos consagrando todos os dias. Porque nós sofremos tantas coisas. Ontem mesmo, conversando com um casal, né, no grupo, e a moça falava, muitas vezes nós estamos no automático, e nós temos aquela nossa história de vida, que Jesus diz que as coisas velhas já passaram, agora começa tudo novo, mas a gente ainda carrega algumas coisas, né, algumas formas de lidar com as pessoas, com as situações, e que a gente precisa tornar isso novo, mudar, porque Jesus traz um novo norte para nós, estarmos com as nossas vidas no altar para que nós sejamos restaurados, porque nós precisamos dessa restauração do Senhor, né, dessa consagração para o serviço do reino. E aqui, então, nós temos estas portas, né, todas aqui da cidade de Jerusalém, para a gente lembrar, quem sabe um dia, né, podemos estudar as 12 portas, né, são várias, e cada uma tem o seu significado aí. E agora nós vamos, então, para a cura do filho do oficial. Vamos voltar lá para João, e nós vamos para o capítulo 4, de João, a partir do 43. Eu acho que eu não marquei aí em nenhum lugar, gente. Então, vocês anotem aí que é João 4, do 43 até o 54. As irmãs já leram sobre a cura do filho do oficial? Já um texto conhecido, né, para nós. E às vezes a gente pode confundir com a cura do servo do centurião. É outra história, né? Esse aqui é o filho do oficial. Do 43, vamos até o 54. Quem quiser ler para nós, por favor. Pode começar? Pode sim. Passados 2 dias, partiu Davi para a Galileia. O mesmo Jesus testemunhou que o profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, por todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus, que viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis.
Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, meu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles que hora o seu filho se sentira melhor, informado. Ontem, à hora 7, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai que aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Isso mesmo. Então, esse texto mostra para nós Jesus curando, né, o filho do oficial. E esse oficial, a Bíblia não fala o nome dele, né? Mas alguns entendem que era Cusa, que era o intendente lá do rei. E Cusa era esposo de Joana. Quando nós estudamos com a Carmen as mulheres, né, no livro de Lucas, teve uma aula que a gente aprendeu sobre a Joana, né, esposa de Cusa. Então, alguns dizem que pode ser que seja ele. Né? A gente não pode afirmar, mas existe essa especulação de que fosse ele. Mas, enfim, fato é que Jesus voltou para Caná da Galileia, onde ele tinha realizado o primeiro milagre. E quando eu estava lendo, eu pensei, né, que Jesus, ele pode... tem um ditado que diz, né, que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né? As pessoas dizem, né? E quando eu estava lendo, eu fiquei pensando nisso, porque Jesus foi e realizou um outro milagre no mesmo lugar onde ele já esteve, né? Então, o que Deus pode fazer, ele pode fazer, né? Às vezes a gente pensa, mas Deus já ouviu minha oração, vou orar de novo, né? Estou aqui com uma outra dificuldade, né? Deus já respondeu minha oração, já fez um grande milagre. Vou clamar ele de novo? Sim, vou clamar ele de novo, porque ele tem poder e se ele quiser, ele pode fazer outro milagre, né? De novo, no mesmo lugar, com a mesma família, mesma situação. Não foi o caso aqui, mas ele realizou um segundo milagre lá, na cidade, né? Onde ele estava. Então, a cura do filho do oficial ocorre quando Jesus estava ali pela segunda vez em Caná. Ele voltou, né, de Jerusalém para Galiléia, e como Jesus mesmo disse, né, o profeta não tem honra, né, na sua cidade, e às vezes a gente, na nossa família, né, às vezes a gente tenta, e é tão difícil, né, as pessoas não dão crédito, tem aquela maior dificuldade. Então, nós podemos orar a Deus, Senhor, envia alguém, então, né, uma outra pessoa para fazer essa obra, para completar essa obra, que Deus pode usar também. E aí ele volta, ele sai de Jerusalém e vai para Galiléia, onde ele tinha realizado esse primeiro milagre, né? Então, aí estava ali esse alto funcionário do rei com o seu filho doente, né? Um alto funcionário, tinha ali provavelmente muitos recursos financeiros, mas que naquele momento não serviu de nada. E a gente tem visto isso nesse momento que nós estamos vivendo, né? De pandemia, com essa doença. Tantas pessoas com tanto dinheiro que sempre confiaram nas suas riquezas, né? Nos seus recursos, mas chega num momento desse, não é suficiente, né? Para trazer uma cura, um alívio. Então, isso mostra para nós que o que nós precisamos é Jesus para ter essa paz no nosso coração. E todas as outras coisas são temporárias, né? Até mesmo o bem-estar físico. Hoje a gente é curado, amanhã a gente adoece de novo. Hoje nós temos um bom emprego, amanhã as coisas mudam, o governo muda, a inflação e tudo, e aquilo que a gente tinha tanta segurança não tem mais. Então, se a nossa segurança não estiver em Jesus, nós vamos viver sempre a altos e baixos.
altos e baixos. Me fiz lembrar de um vizinho meu, que ele está passando por uma dificuldade muito grande, é um jovem rapaz. Trabalhava numa grande empresa, o salário da mãe dele que mudou a história, né? Inclusive, eu estou em oração com ela. Trabalhava numa grande empresa multinacional, ganhava, o salário dele era em torno, para ele, de 10 a 12 mil reais. Aí, onde ele se encontra, nesse período de pandemia, aliás, ele passou por uma situação difícil nessa empresa, saiu da empresa, foi mandado embora, ou foi expulso, não sei como foi a história de completa. E ele foi para uma farmácia, hoje ele é dono de uma farmácia, e ele está, nesse período da pandemia, está se acabando, tipo assim, ele está se corroendo, o rapaz está, tipo assim, caindo em depressão. Por quê? Não está suportando a perda, ele está olhando lá para trás, que ele tinha ganhado aquele valor, e hoje a farmácia não está dando muito, é dele a farmácia, e mesmo assim ele está em desespero. Abriu uma farmácia de frente a dele agora há pouco, e ele entrou pior ainda, falou, nossa, agora que eu não vou vender mesmo. Então, ele está, assim, sabe, uma situação muito ali em cima da mãe dele, grudado na mãe dele, não sai da barraca, sai da mãe, sofrendo. Ele, a mãe é conhecedora da palavra, mas assim, olha, você tem o dedo. Se lembrei da situação, né? Ele me fez lembrar da gente não estar, assim, como é que fala, independentemente de mudar a situação, do mundo virar, você continuar do mesmo jeito, sem preço. Porque só ele quem pode te manter firme. Ter paciência e saber que tudo vai passar. Com ou sem, ele é com você. Mas esse rapaz precisa disso, é o que eu creio, sim, né? Então, assim. Exatamente, dessa segurança que Jesus traz. Segurança, está precisando unicamente dessa segurança. Mas aí a gente pensa, então não preciso trabalhar, então vou aqui ficar floreando com Jesus. Não, mas essa paz no coração, ele quem dá, independente dessa situação. Como a palavra de Deus diz, né? A paz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, né? Tendes paz em mim. E essa paz de Jesus, ela excede todo o entendimento. Que as pessoas vão dizer, mas como assim? Você está em paz nessa situação que você está passando? Porque Jesus, existe a paz com Deus e a paz de Deus. A paz com Deus, Jesus, ele nos proporcionou. Morrendo na cruz, hoje nós temos paz com Deus. E a paz de Deus é um fruto do Espírito, que é nessa vida, na intimidade, no relacionamento. E quando nós estamos cheios do Espírito, nós podemos ter a paz de Deus. Nem tudo, do lado de fora pode estar tudo mal. Né? Como diz o apóstolo Paulo, lutas por fora e lutas por dentro, né? Mas a paz do Senhor excede o entendimento, né? A Marisilda dando testemunho, né, da mãe dela sofrendo com uma doença, né, terminal, mas ela tinha paz, alegria e confortava os outros. Ela sofrendo e pôde confortar os outros. Isso é a paz de Deus no nosso coração, né? É o fruto do Espírito. Então, esse homem, com todas essas posses, não pôde ali socorrer o seu filho, mas ele entendeu que Jesus poderia fazer isso. E ele foi contra ali, porque nós temos, ele era um oficial, né, do rei, né, ali, dos romanos, e eles estavam constantemente contra os judeus. E ele precisou se desligar disso para ele ir atrás de Jesus. Então, também não foi fácil para ele. Inclusive, ele teve que andar bastante, né? Diz que é uma jornada de aproximadamente 60 quilômetros, né? Hoje, para a gente, 60 quilômetros não é tanto, né? Porque a gente tem o carro, vai rapidinho. Mas na época não era assim. Era um caminho longo, um caminho estreito, né? É bastante? É bastante, né? Mesmo de carro, né? Então, a gente pensa, aqui ele, com todas as dificuldades, né? Indo a cavalo, eu acho, né? Para lá. E não poupou esforços para ir até Jesus. Que ele identificou que Jesus poderia fazer algo por ele. E aí... estudando, diz que naquela época, naquele lugar, eram muitos casos de vítimas fatais de uma febre, porque era um lugar muito quente, então tinha muitos insetos, muitos mosquitos,
então a transmissão de doenças era grande. Então pode ser que esse menino estivesse com essa febre, né, que poderia levá-lo à morte, essa febre, e como não eram muitos os recursos, né, médicos na época, então ele estava gravemente enfermo, né, era uma região ali tropical, pantanosa e tudo. E aí o pai do menino, o oficial do rei, temendo pela vida do seu filho, ele vai até Jesus. Temendo pela vida do seu filho, ele vai até Jesus, para que pudesse ter uma solução ali para o seu caso. E Jesus, vejam só, né, no versículo 50, o que Jesus respondeu? Pode ir, o seu filho continuará vivo. E o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. E antes, Jesus tinha feito uma afirmação. Até a Marinette tinha lido, ela tinha lido como uma pergunta, aí depois ela voltou e leu como uma afirmação. Porque Jesus fez uma afirmação no versículo 48. Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Ele fez uma afirmação, não foi nem uma pergunta, ele estava afirmando mesmo. Por quê? Muitas vezes é assim, você precisa ver para poder crer, né? E no reino de Deus, o princípio é outro. É crer primeiro, né? Isso é fé, é crer primeiro, sem ver. E para nós que somos tão visuais, que luta nós enfrentamos no desenvolvimento da nossa fé, da gente acreditar, da gente crer antes de ver. Então, Jesus estava aqui não só fazendo essa obra na vida dessa família, mas também nos discípulos. Porque esse, como diz aqui, que foi o segundo sinal milagroso, né, que Jesus realizou. Então, ele havia feito e nesse caso, João citou, né, a multiplicação dos pães e depois citou esse. Então, por isso, o segundo. E aí, naquele momento, eles viram, foi algo assim muito concreto, porque eles estavam ali com o cesto, com 5 pães, os 2 peixinhos, e de repente todo mundo estava comendo pão e todo mundo estava comendo peixe, e era uma multidão. Nesse, Jesus já faz de uma outra maneira. Ele só diz, pode ir, o seu filho está vivo. Ele não foi até lá o lugar, ele não tocou o menino, né, pensando nos outros milagres. Ele não pegou barro, ele não passou, foi só a palavra. Aquele homem só tinha a palavra. Ele não tinha mais nada para crer. Ele só tinha a palavra. E ele creu. O texto diz, o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Né? Fico pensando, e se fôssemos nós, né? E hoje, como somos nós, né? Será que a gente consegue confiar só na palavra? Ou a gente ainda precisa ver, né? Precisa palpar para ter essa certeza. Então, ele foi, e o texto vai continuar dizendo para nós que depois toda a casa creu. Toda a casa. Né? No versículo 53, no finalzinho diz assim, assim creram ele e todos os de sua casa. Então, Jesus fez uma restauração não apenas da saúde física, mas também espiritual. Todos passaram a crer em Jesus. Esse é o maior milagre, né? Creram em Jesus Cristo. Então, para além da saúde daquele menino, todos foram restaurados espiritualmente. Então, assim como aquela porta das ovelhas, né, que foi restaurada lá na cidade, lá no texto de Neemias, hoje Jesus é quem restaura as nossas vidas. Então, pode ser que você tenha casos na sua família, perto de você, de pessoas que você olha e fala, não tem jeito, não tem mais jeito. Mas para Jesus, tudo pode ter jeito. Então, nós precisamos manter a nossa fé. E nós vamos orar agora nesse sentido. Encerrando o nosso estudo de hoje.
sobre a porta, que Jesus, ele é a porta, para que nós tenhamos essa condição de fazer o que esse homem fez, de confiar na palavra do Senhor. E aqui coloquei no final uma última frase. Jesus é a palavra que cura. E aí a gente lembra lá de João 1, quando diz que ele é o Verbo. E o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. É a mesma palavra que no princípio do mundo transformou o vazio em cosmos. Criou e transformou tudo o que vemos e conhecemos. Aquela mesma palavra ecoou pelo universo e chegou primeiro ao filho do oficial, repreendeu a febre e o curou. E foi na hora que ele falou. Porque depois ele perguntou, né? O oficial perguntou que horas que ele melhorou. Ah, foi na hora 7ª, que é 1h, né? Foi naquela hora. Então, quem hoje precisa entrar por essa porta, né? E a quem nós podemos conduzir? Tem tantas pessoas sofrendo, precisando dessa palavra que é Jesus. Precisando entrar por essa porta, entrar, sair, achar passagem. Pois não, Maria. Hoje em dia está mais difícil que antigamente, porque as pessoas têm muito mais informação, você aonde você quiser, no tempo que você tem a palavra, mas agora sim eles querem o físico dele. Sim. Para poder acreditar, né? É verdade. E a maioria das vezes que a gente conversa com alguém, a pessoa primeiro quer um milagre para depois crer. Para depois crer. Essa situação que o tempo foi sendo modificada, para quem é o nosso papel de evangelizar, sim, é mais difícil, porque as pessoas querem ver, mas como, quando, né? Então, a gente parece que tem que provar para eles. Primeiro, uma coisa, você tem que dar um testemunho seu, olha, aconteceu isso, para eles verem, começarem a acreditar. Sim, é um desafio muito grande, porque são todos muito céticos, né? As pessoas muito desconfiadas, né? Com as coisas. Sabendo de tudo. Você fala uma coisinha, a pessoa já ouviu uma vez o versículo, já aproveita e fala, não, mas eu sei, mas nada. Sabe? É o saber longe do crer, né? Porque o conhecimento, né, como você disse, ele está acessível. Hoje a gente, né, tem tudo muito fácil. Temos os recursos, né, tecnológicos. Hoje qualquer pessoa acessa ali, tá, tem um corpo passando, alguma coisa assim. Mas eu creio que essa entrega é um outro passo, né? É um passo de fé. Se a mãe do rapaz, ela veio comigo ontem. Aí você avalia por esse lado, você observa. Eu trouxe ela veio. Aí o que acontece? Ela está necessitada, a família toda está sofrendo. Aí o que aconteceu? Ela falou assim, no final da palavra dela, a palavra é sempre bom, é sempre bom ouvir a palavra. Quer dizer, é isso, é ter o conhecimento, mas não viver o conhecimento. Mas não está ali, mas nos pés de Jesus. É isso que está faltando, a chave do segredo para ela abrir os olhos. Porque tem um conhecimento há 20 anos, acho que nasceu dentro da igreja, mas está fechado aqui. Alguma coisa, está faltando algo. E esse algo, a gente sabe que ela precisa sair, né? Então é isso. E que o Espírito Santo possa alcançá-la, né? Em nome de Jesus, porque ele é quem convence, né? Então, Deus tem os seus meios, né? Cada um quando a gente vai aí, a jeito. gente tem que deixar abandonar a bagagem. Independe do que ela seja tempo de igreja, tempo do que for. Se você for pensar nisso, onde vai te ajudar, esqueça. Realmente. Tem que esvaziar-se. É verdade. Vamos orar, mas se quiserem ficar de pé, vamos orar. E aí, semana que vem, eu sou o bom pastor. Oremos. Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos dar graças ao Senhor, porque um dia o Senhor se apresentou para nós, que a tua palavra diz que não há quem busque a Deus. Todos se desviaram. E um dia, ó Pai, o Senhor se apresentou para nós, o Senhor nos chamou, nos tocou. E hoje nós podemos desfrutar da vida contigo, Pai. Isso é um grande privilégio, é uma bênção que nós nunca vamos conseguir retribuir
a graça, a salvação que há em Cristo Jesus. Nós queremos agradecer ao Senhor por isso. Pedir perdão, porque muitas vezes não valorizamos o teu sacrifício, a tua obra redentora. Vivemos os nossos dias tão apegados às coisas deste mundo, que vão nos distraindo, vão tomando nosso tempo, e nos esquecemos que não somos daqui, que estamos aqui, e com uma missão, que é propagar o teu reino, o teu evangelho, através, ó Deus, da tua palavra, e levarmos às pessoas que o Senhor é o pão da vida, que o Senhor é a luz, o Senhor é a porta, o Senhor é tudo que nós precisamos, tudo que o mundo precisa. Quantos têm colocado a mudança e a transformação desse mundo nas mãos de um governo, nas mãos de riquezas, nas mãos de um bem-estar físico? Tudo isso é importante, faz parte, mas nós sabemos que aquilo que pode transformar a vida da pessoa e assim, em consequência, a sua casa, a sua família, o mundo, é Jesus Cristo. E, ó Deus, nesse tempo em que muito se fala sobre o Natal, nós queremos, ó Deus, reafirmar o nosso compromisso contigo, de que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador, é tudo o que nós precisamos. Queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que restaure a nossa vida, áreas, ó Deus, que estão mortas, aquilo que está morno em nós. Senhor, restaura em nome de Jesus. Assim como aquelas portas foram reconstruídas, foram restauradas, porque elas simbolizavam a segurança da cidade. E, ó Deus, pode ser que isso esteja faltando em nós, pode ser que algo esteja quebrado. Ó Deus, a falta de um perdão, um relacionamento, ó Deus, que foi quebrado por conta, ó Deus, de inveja, às vezes de fofoca. Senhor, nos ajude a darmos esse primeiro passo do perdão, ó Pai, a darmos esse primeiro passo do orar pelos nossos inimigos, ao invés de maldizer. Senhor, nos ajude a vivermos a vida nova com Jesus, como o Senhor disse aqui na sua palavra, que o Senhor veio para que a gente tenha uma vida abundante, uma vida plena. E pode ser que nós não estejamos vivendo tudo isso. Então eu peço em nome de Jesus, para que o Senhor esteja nos restaurando, a começar de mim. Restaura, Senhor, aquilo que está quebrado, aquilo que foi ferido e que ainda não foi cicatrizado. Em nome de Jesus, restaura-nos, Senhor, para que possamos viver essa vida plena contigo. E eu oro também por aqueles que estão precisando, colegas nossos de trabalho, familiares, que estão perdidos, que se perderem em algum momento, que até ouviram falar do Senhor, mas por conta das situações da vida, como me lembra ali da parábola do semeador, às vezes as pressões sufocam e aquela palavra que foi semeada, ela não dá fruto. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos e apresentamos essas pessoas, cada uma agora aqui está lembrando de alguém que precisa ser restaurado, ó Pai, em nome de Jesus. O Senhor tem esse poder para restaurar vidas, para tratar aquilo que está machucado, aquilo que está trazendo dor, sofrimento. Em nome de Jesus, ó Deus, para que a gente possa ter essa vida abundante que o Senhor quer para nós. E muito obrigada pela tua palavra, porque ela chegou até nós. Ela chegou até nós e ela pode, ó Deus, produzir tudo isso em nós. Oramos por esse vizinho, por essa família ali, vizinhos da Irene, ó Pai, em nome de Jesus. Receba-os, ó Deus, e que teu Espírito possa convencê-los, que eles possam entender, ó Pai, que o melhor, o principal que nós precisamos é Jesus Cristo. E quando nós buscamos o teu reino,
A tua palavra diz, e eu creio, que todas as demais coisas que temos necessidade são acrescentadas. O Senhor disse, eu creio. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida de cada uma das minhas irmãs, por esse estudo, pelo que a tua palavra pôde produzir em nós hoje, que o Senhor a complete nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs.